que vamos orar a Deus. Eu gosto dessa expressão, né? A gente vai e diz para os outros: ó Senhor, abençoa teu servo. Como se essa questão dele ser servo vai dar garantia da resposta de Deus. Não, é com base na misericórdia de Deus, na bondade de Deus e não porque ele é servo. Lembra, é tudo por misericórdia. Mesmo nesse esmagamento, Deus está ali agindo para transmitir graça àquele irmão ou àquela pessoa que pede. Então lembre, os 6 e 7, estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, e nudo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecido por causa de todos os meus inimigos. Irmãos, não existe coisa mais ruim do que a angústia. Você ir dormir e você sentir angustiado devido aos erros, o pecado, ao que os outros estão dizendo, o seu coração, e você com medo, você triste, fracassado, deprimido, você não tem sono, o sono é atribulado, como a gente diz, parece que nem dormiu à noite, né? É isso que Davi está experimentando, e ele narra isso, tanto dos inimigos quanto do pecado. Irmãos, fica a nossa lição maravilhosa. Esse homem que tem essa consciência, no decorrer do tempo, da história, vai dizer que ele passou, diz, né? Ele passou para a história, registro bíblico, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Interessante, né? Não é porque ele era bonzinho, é porque ele tinha consciência da misericórdia de Deus. Ele tinha essa consciência. E ele comunicava a Deus o seu estado. Ele dizia para Deus. Ele não colocava debaixo do tapete. É como às vezes as pessoas fazem, né? Comete um pecado, aí passa ali uns 2, 3 dias sem orar a Deus, depois vai se aproximando devagar. Aí a vida continua normal. Aí mais outro pecado, ele passa ali uns 3, 4 dias sem orar, sem ler Bíblia. Aí vai passando o tempo, ele vai pecando, pecando. Ele não tem sensibilidade do pecado e nem da misericórdia de Deus para com ele. Por isso que Davi narra a sua situação. Ele tem consciência disto. Lembrei da minha juventude. Acabei de lembrar dela. A última parte é a declaração que o Senhor deu em sua
Irmãos, às vezes nós falamos como crentes, mas às vezes falamos como hipócritas, né? A gente não sabe confessar os nossos pecados para experimentarmos o poder transformador de Deus. Às vezes nós passamos dias como se nós não fôssemos pecadores. Vai tudo normal, tudo tranquilo. Não, nós precisamos ter consciência de que o poder de Deus é transformador quando nós nos apresentamos perante Ele. Isso é algo que precisamos fazer constantemente. O que eu achei mais interessante desse salmo, nas minhas leituras e meditações e exame, é que o amor de Deus, ele nos molda, ou melhor, o amor de Deus que nos molda é doloroso. É doloroso. Tenha consciência disso, que esse amor leal de Deus que nos molda é doloroso. É doloroso. Assim Deus foge o nosso caráter. Eu acho que devemos ver esse retrato, é a nossa última parte. Quando o povo de Israel sai do Egito, como exemplo, e estão chegando perto, devido à rebelião, toda aquela geração morre que saiu do Egito. Nasce uma nova geração. E durante 38 anos, aquela geração vê o quê? Vê os seus pais morrerem. Foi uma experiência dolorosa, mas foi uma experiência transformadora. Então, o tratar de Deus pode ser demorado, mas esse tratar é transformador. Ele causa. Você imagina uma transformação. Imagine aquele povo que morreu seus pais no deserto, chegam às margens do Rio Jordão. O Rio Jordão estava transbordando, era primavera, naquela data, e aí está descendo água aí com muita força, né? O rio estava longo, né? Espaçoso, aliás. E aí, o que aconteceu? Diz assim, marche. E o povo fez, vamos voltar para o Egito? Não, marchou. A experiência foi dolorosa, mas Deus se manifestou de maneira extraordinária. Toda aquela geração e a geração que conheceu os fatos do Senhor perseveraram em seguir o Senhor. Por isso, lembremos disso. Mas essa experiência dolorosa que nos molda, né, produz uma perspectiva de que a nossa imagem foi transformada, foi mudada. Nós agora conhecemos a bondade de Deus um pouco mais, conhecemos a misericórdia dele um pouco mais. Com essa experiência dolorosa, demorou tanto, os inimigos quase me mataram, os meus ossos estavam sendo esmagados, mas a imagem, né, aqui há essa autoimagem que poderia ser distorcida da minha alma, ela foi totalmente revigorada, né? Totalmente revigorada perante Deus. E aqui as palavras têm a ideia de quietude, de tranquilidade. Então, irmãos, podemos, o cidadão, semelhança de Davi, pode ir no mais profundo abismo, mas se chegar a Deus, clamando a Ele, contando a Ele, Ele vem até o crente, como foi o caso de Davi, e de fato Ele faz algo transformador. E nós temos essa experiência, e essa experiência nos dá uma quietude. E esse é o melhor remédio para a alma. Melhor remédio para a alma. É essa quietude diante de Deus, que o perdão tranquiliza. O perdão tranquiliza. O perdão nos dá paz. Quer ver uma coisa? Quando você comete um erro contra alguém, e a pessoa lhe ofendeu, e você que vai lá e pede perdão, eu quero que você me perdoe. Irmãos, não existe melhor remédio do que esse, não, para nossa mente e nosso coração. Imagine quando nós fazemos isso para Deus e Ele dá aquela tranquilidade ao nosso coração. Então, essa é uma maneira de ter uma vida de penitência.
Então não é penitência assim, igual os católicos. Essa é a nossa penitência, bem diferente. Apresentamos os nossos pedidos, porque estamos cientes da sua misericórdia. E, consequência disso, nós temos o grito de vitória, o grito de transformação. Tanto para nós, que cometemos pecado às vezes, mas principalmente quando o incrédulo conhece o Evangelho de Jesus Cristo e ele se arrepende e volta para o Senhor. Então, que essa seja a nossa maneira de fazer a nossa penitência para com o Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Pastor Ivanilson, quer nos levar a Deus em oração? Amém.